Boa noite aí, pessoal. Todo mundo bem? Tudo certo? Esse friozinho, hein? Meu Deus. Nós vamos ter coragem, porque precisamos continuar, né, aí nossas aulas de física. Então, olha só, vamos recapitular um pouquinho. Nós já vimos os princípios fundamentais da física, né, o que a física estuda. A gente já viu o movimento retilíneo uniforme. Na última aula, estudamos um pouquinho de aceleração. E agora, tudo a ver com aceleração, vamos estudar também o movimento uniformemente variado. Olha só isso, pessoal. Vamos ler esse nomezinho para entender um pouco melhor. Ó. Movimento, né? Ou seja, o deslocamento, né? De um corpo, de um objeto, de um móvel, de um carro, de um cavalinho, né? Em um determinado espaço de tempo, com uma determinada velocidade. Isso é movimento, né? Uniformemente, então uniformemente quer dizer de maneira uniforme, né, de maneira constante e variado. Olha essa palavrinha mágica aqui, ó. Variado. Significa o quê? Que existe a presença de uma variação de velocidade. Tudo bem, pessoal? Então vamos definir aí o que seria o movimento uniformemente variado. Qual que é a grande diferença, pessoal, do movimento retilíneo uniforme e do movimento uniformemente variado? É a presença de aceleração. Então vocês vão ver que em todas as equações, em todas as fórmulas que definem aí o movimento uniformemente variado, vai existir a presença da aceleração, do A. O que isso significa? A gente conversou muito sobre isso. O que é acelerar ou desacelerar alguma coisa? É provocar uma mudança, uma variação de velocidade. É só a gente pensar num carro, né? Pisamos no acelerador, nós estamos alterando a velocidade para mais. Pisamos no freio, estamos alterando a velocidade para uma velocidade menor. Então, acelerar ou desacelerar é provocar uma mudança de velocidade. Ou seja, aqui nós não temos velocidade constante, aqui nós temos aceleração constante. Vai existir sim uma mudança de velocidade, mas essa mudança de velocidade ela é a mesma, ela é constante. A aceleração é igual. Durante o tempo todo do movimento, essa aceleração é a mesma, tá? Isso existe na natureza, no mundo real? Muito raramente, porque nós temos questões aí como o atrito, a resistência do ar, mas por enquanto a gente vai desprezar isso, a gente vai fazer as contas desconsiderando esses fatores, tá? Então, precisamos lembrar e sempre diferenciar movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, mas a gente não tem mudança nela, não tem aceleração. No movimento uniformemente variado, a gente tem a presença de aceleração, a variação de velocidade. Ou seja, as fórmulas agora vão ter o Azinho que a gente calculou na última aula, tá? Outra coisa que a gente já falou, mas vamos relembrar. Se a aceleração for positiva, o A vai ser representado como positivo e nós vamos ter um movimento acelerado, onde existe aumento de velocidade. Se existe uma diminuição de velocidade, ou seja, um processo de frenagem, de freio, o A é negativo e, portanto, é um movimento retardado, com diminuição de velocidade. Né? Olha só o desenho que eu fiz aqui, pessoal. A gente tem um carrinho, ele se movimenta com o passar de um tempo inicial. No final do movimento, o cronômetro indica um tempo maior do que o inicial. Ele estava no espaço inicial aqui, que é a origem, e se deslocou até o final aqui do movimento, que é o espaço final, que é a distância que ele percorreu. E nesse processo houve o quê? Uma mudança de velocidade. Ele tinha uma determinada velocidade e essa velocidade foi alterada, ou seja, ele é um movimento uniformemente variado. Então, toda vez que o exercício disser que existe a presença de aceleração, ou que existe a presença de aceleração constante, ou que existe mudança de velocidade, a gente não vai usar mais a fórmula da velocidade média. A gente vai usar outras fórmulas. Tudo bem, pessoal? É importante que vocês saibam diferenciar. Porque no exercício de cinemática nem sempre vai estar escrito que é um exercício de movimento retilíneo uniforme ou um exercício de
movimento uniformemente variado. Às vezes vai estar escrito, mas às vezes não. Então vocês vão analisar esses fatores. Se no exercício existe a presença de aceleração, ou se existe a mudança de velocidade, é um exercício de movimento uniformemente variado. Pessoal, olha lá. A primeira fórmula aí que nós temos do movimento uniformemente variado. A função horária da posição. S igual a S0 mais V0 vezes T mais meio vezes A T ao quadrado. O que acontece geralmente com o aluno? Quando ele vê isso, ele entra um pouquinho em pânico, né? Porque é uma fórmula grande, né, pessoal? É uma fórmula grande. Nossa, quanta coisa que tem nessa fórmula, né? Mas não é tão assustador quanto parece, tá? Isso é o tema do finalzinho ali do nono ano e do começo do primeiro ano. Mas esse é um assunto que cai, por exemplo, na prova da termomecânica, né? Existem questões de movimento uniformemente variado. Então, como a gente está estudando aceleração, a gente precisa ver também um movimento uniformemente variado. Tá, pessoal? Então, vamos continuar. Essa aí é a fórmula que a gente conhece, assim, de maneira engraçadinha, como a fórmula do sorvetão. No movimento lá uniforme, no movimento retilíneo uniforme, a gente estudou a fórmula do sorvete, né? S igual a S0 mais V vezes T. Esse é o sorvetão, por quê? Porque é uma versão daquela fórmula um pouquinho maior, né? E aqui, olha só, existe a presença de aceleração. Tem o Azinho. Se tem o Azinho, tem mudança de velocidade e, portanto, é uma fórmula do movimento uniformemente variável. SI, pessoal, voltando lá para a primeira aula. SI é o Sistema Internacional de Unidades. Ele serve o quê? Para determinar uma norma de como as medidas físicas devem ser registradas, escritas, calculadas. Tá? Então, a maioria das vezes pode acontecer dos resultados serem nessa norma, que a gente chama de sistema internacional. Mas pode acontecer de, em alguns casos específicos, em alguns problemas, ou em alguns países específicos que não adotam o SI, serem usadas outras unidades de medida. Mas esse sistema internacional serve justamente para não gerar uma grande confusão, né, nas medidas que são calculadas na física. Então, ó, pessoal, se vocês olharem isso aqui, realmente, né, parece sorvetão, não parece sorvetão? Eu acho que parece, tá? Esse aqui é o sorvetão. O S é o espaço final, ou seja, onde o corpo, o móvel, o caminhão, o carrinho, parou o movimento. S0 é o espaço inicial, é a origem do movimento, tudo bem? V0 é a velocidade inicial em que ele começou esse movimento. E T é o tempo que ele usou para terminar este movimento, né? Para realizar. Oi? Você poderia explicar de novo? Não estou entendendo muito bem, senhor. O que você não está entendendo, querido? A fórmula para que a gente vai usar? Vocês vão usar para determinar essas informações. Depende do que o exercício vai pedir. Pode ser que o exercício peça a distância que o corpo percorreu. Pode ser que o exercício peça a aceleração desse corpo. Pode ser que o exercício peça o tempo que esse corpo demora para realizar determinado movimento. Depende do problema que a gente vai resolver. Professor, não tem uma forma que é mais fácil, que é do triângulo? Existem fórmulas menores, mas depende do que a gente vai precisar. Por exemplo, vocês devem ter percebido que essa fórmula aqui tem quase todas as informações. Tem velocidade, tem espaço e tem aceleração. E tempo. Às vezes a gente quer descobrir alguma coisa em que a gente não precisa usar essa fórmula. Pode usar uma fórmula menor, tá? A gente vai ver as outras já, tá? Essa é a primeira só. A do triângulo, que é o triângulo da vergonha, também não caberia? Que é mais fácil. Triângulo da vergonha? Essa eu acredito que você está falando da velocidade média, né? Aí é para um movimento uniforme, né? Tá? Aqui é um movimento uniformemente variado. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui. E o A é a aceleração. Essas unidades de medida que são definidas no SI, que a gente chama de Sistema Internacional, para quê? Para que exista uma norma em como as coisas são medidas aí na física. Então essa é a primeira fórmula. Eu preciso usar ela toda vez? Nem sempre, né, pessoal?
eu vou ter outras fórmulas. Olha aqui, a próxima fórmula que a gente vai estudar. Essa é a função horária da velocidade. V igual a V0 mais A vezes T. Onde V é a velocidade final, em metros por segundo, ou seja, a velocidade que esse corpo terminou o movimento. V0 é a velocidade inicial, em que esse corpo começou esse movimento. Então, se ele tinha uma velocidade inicial e depois, no final do movimento, ele tinha uma outra velocidade, ele sofreu uma alteração de velocidade. Ou seja, ele sofreu aceleração ou desaceleração. O t é o tempo e o a é a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Pessoal, vocês percebem que aqui não tem a informação do espaço? Tá faltando, né? Cadê o S? Tá faltando o S, né, pessoal? Se tá faltando S, eu vou usar essa fórmula quando eu não possuir o valor da distância. Quando o exercício não me disser qual que era a distância inicial e nem a final. Se o exercício não me der essa informação, eu já sei que eu vou usar essa fórmula. A gente dá um apelido para ela que é vovô ateu, porque parece aqui, ó, V igual a V0 mais AT. É o famoso vovô ateu. Tá bom, pessoal? Por que a gente usa esses nominhos assim meio bobos, meio engraçados para decorar, né? Que às vezes ali tá na prova para lembrar, usa uma estratégia diferente, né? Uma estratégia mais criativa. Então a gente tem o sorvetão e o vovô ateu. Essa aqui, como não tem a informação do espaço, da distância, eu vou usar ela justamente quando o exercício não me der o valor da distância, tá? Agora nós vamos para a próxima fórmula, essa aqui, ó. Equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Aqui, pessoal, mesma coisa. O V é a velocidade final, ou seja, a velocidade em que aquele corpo, aquele carrinho, aquela moto terminou o movimento. V0 é a velocidade que ele começou o movimento. Então, se ele tinha uma determinada velocidade, essa velocidade se alterou, ele sofreu um processo de aceleração. Se ele sofreu um processo de aceleração, é um movimento uniformemente variável. Tanto que nós temos o Azinho aqui de aceleração, né? Delta S é a variação de distância, de espaço, ou seja, o tanto que um corpo percorreu de distância, né? E o A é aceleração, em metros por segundo ao quadrado. Todas em unidades do sistema internacional, por quê? Para unificar, para normatizar as unidades de medida. Vocês estão percebendo aqui, pessoal, que falta alguma informação? Que informação que falta nessa fórmula aqui, pessoal? Fala aí para mim no chat. O que essa fórmula não tem aí do que a gente aprendeu até agora? Ninguém sabe? Não tem o tempo, né, pessoal? Olha só. Isso significa o quê? Que se o exercício não me der a informação do tempo, eu já sei que eu vou usar essa equação de Torricelli, tá? Então, se o exercício não me der o valor do tempo, eu vou usar justamente a fórmula que não tem o tempo, a equação que não tem o tempo, que é a equação de Torricelli. A gente dá um apelido para essa fórmula aqui também. É o vomitei 2 vezes a salada. Que nojo, né, professor? Vomitei 2 vezes a salada. Mas é um nome bobo que a gente usa para lembrar da fórmula, tá? Vomitei 2 vezes a salada, porque V igual a V0, né, ao quadrado, 2 vezes, né? A salada, delta S. Tudo bem, pessoal? Então, outra estratégia boba aí para lembrar o nome. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, tá? Então, olha só, nós temos 3 fórmulas diferentes. Lá no movimento retilíneo uniforme, a gente tinha a velocidade média e a fórmula do sorvete. Aqui nós temos 3 fórmulas diferentes. Dependendo da situação, eu vou usar uma fórmula. Por exemplo, na fórmula do vovô ateu, eu sei que não tem espaço. Então, se o exercício não me der espaço, eu vou usar o vovô ateu. Se o exercício não me der a informação do tempo, eu vou usar a fórmula de Torricelli, que é o vomitei 2 vezes a salada, né? Eu vou usar V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. E se o exercício me der a informação da distância, eu vou usar o sorvetão. Então, para cada exercício, eu vou usar uma estratégia diferente. Por isso é sempre importante, pessoal, separar as informações do exercício, igual a gente tem feito aula após aula. É importante separar os dados antes de começar a resolver. Por quê? Porque a parte da matemática geralmente é bem fácil.
vocês não erram a parte da matemática, vocês acabam errando justamente na interpretação do exercício e na hora de separar os dados. Tudo bem, pessoal? Então vamos criar o hábito de sempre separar os dados. Olha aqui os avisos que eu coloquei embaixo. É importante separarmos os dados de cada problema e utilizarmos a equação que melhor se adequa, que é o que eu acabei de falar, tá? S é espaço, pessoal, de space. Lembra do inglês space? A gente viu isso lá na segunda aula. Aí outra coisa, pessoal. Me fala, se o exercício diz assim, um corpo em repouso, o que vocês acham que é um corpo em repouso? Um corpo Um parado. corpo que sai, tá parado? Se ele tá parado, ele tem velocidade inicial? Não. Não, né? Se ele tá parado, ele tem espaço inicial? Não, né? Ele tá na origem do movimento. Então, toda vez que um exercício diz que um corpo está em repouso ou saindo do repouso, ele não tem velocidade inicial e ele não tem espaço inicial. Ou seja, o S0 e o V0 são iguais a zero. Eles são nulos, eles não têm valor. Se eles não têm valor, isso vai sumir da fórmula. Então, por exemplo, o sorvetão, que é uma fórmula grande, né? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, é enorme. Professor, eu queria saber sobre essa última fórmula, sobre essa última equação que a gente viu, sobre do delta. Repete de novo, meu bem, por favor. Eu queria saber porque se a gente tiver que usar a última equação que a gente viu, que tem a que eu vomitei. Vomitei, né, 2 vezes a salada. Eu queria saber se quando a gente for resolver, como que a gente vai saber o valor de delta? Ele vai ter que te dar o delta S, a variação do espaço, é a distância. Então o exercício vai dar a distância percorrida. O exercício vai te dar essa informação ou ele vai pedir essa informação. Por isso que é importante separar os dados, porque cada exercício vai pedir uma coisa diferente. Então vocês vão ter que entender, lendo o enunciado do exercício, o que é cada coisa, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então, se eu disser que está em repouso ou partiu do repouso, V0 e S0 são iguais a zero. Então, por exemplo, se eu falar que partiu do repouso um determinado corpo, essa fórmula aqui do sorvetão, se eu for usar ela, esse S0 some e esse V0t já some. Porque quando parte do repouso, quando está parado, não tem velocidade inicial, não tem tempo inicial, não tem espaço inicial. Ele está parado, ele não está em movimento. Então, todas as V0s, S0s das fórmulas podem sumir caso o exercício diga que partiu do repouso. Deu para entender, pessoal, essa parte do partiu do repouso? Se um corpo partiu do repouso, ele não tem velocidade inicial e não tem espaço inicial. S0 e V0 são zero. Tudo bem? Posso seguir, pessoal? Alguém tem dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Agora vamos começar a parte mais legal, que a gente vai começar a resolver exercícios e exemplos. Professor, você pode repetir, por favor, de novo? Do partiu do repouso? Sim. Então, a partir do repouso, o que é estar em repouso? É estar parado. Se eu estou parado aqui, gente, eu estou sem me mexer. Eu tenho velocidade? Não, né? Então a minha velocidade inicial vai ser zero. Se eu estou parado, eu percorri alguma distância? Não, né? Então o meu espaço inicial vai ser zero. Ou seja, toda vez que um exercício fala que um corpo partiu do repouso, o espaço inicial, que é o S0, e a velocidade inicial, que é V0, são zero, são nulos. Se eles são nulos, é por quê? Porque é um corpo parado, não tem velocidade, também não percorreu distância nenhuma. Tudo bem? Isso vai ficar mais claro na hora que a gente for resolver exercício também. Vamos resolver o primeiro exemplo, pessoal? Olha lá. Olha este exemplo que nós temos aqui. Partindo do repouso. O que isso quer dizer, pessoal? Partindo do repouso. Quem quer zero quando parte do repouso? Escreve aí para mim no chat. Quem quer zero? Vê se vocês prestaram atenção no que eu falei. Ou ninguém prestou atenção. O espaço inicial e a velocidade inicial são zero, né? Quando um corpo parte do repouso. Ou seja, ele não percorreu distância nenhuma, ele está na origem do movimento, e ele não tem velocidade porque ele está parado, né? Então ele parte do repouso, ele saiu lá do repouso e começou a se movimentar com uma aceleração constante e velocidade 360 km em 25 segundos. Qual o valor da sua aceleração? Aí eu separei os dados, né, pessoal?
A aceleração é o que ele está perguntando, né? Qual o valor da aceleração? Então eu pus uma interrogação. Velocidade inicial, que é V0, é zero. Por que é zero? Porque partiu do repouso, estava parado. Uma vez que ele começou a andar, ele atingiu uma velocidade de 360 km por hora. Então a velocidade final é 360. E ele demorou 25 segundos para fazer esse movimento. Então o tempo é 25. Percebem que está faltando uma informação aqui, pessoal? O que não tem aqui no exercício? Tem? Que informação que não tem nesse exercício? O espaço. O espaço, né? Se não tem o espaço, eu não vou usar nem o vomitei 2 vezes a salada, que é o Torricelli, e também não vou usar o sorvetão, né, pessoal? Eu não tenho espaço. Ou seja, sobrou uma única opção. Vovô ateu, né? Vamos usar o vovô ateu? Mas antes de usar, eu tenho que fazer uma transformação. Tem uma unidade de medida aqui que não está no SI. Quem que não está no SI, pessoal? Quilômetros por hora, né? Eu tenho que transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Aí você usa o 3,6, né? Você faz isso. 360 sobre 3,6 que vai dar 36. Você vai dividir 360 por 3,6, que dá 100, né? Sim. Então, 100 metros por segundo. Transformei. Agora que eu transformei, eu posso colocar na fórmula, né, pessoal? V. No lugar do V eu vou pôr 100. No lugar do V0 eu vou pôr 0, porque partiu do repouso. No lugar do A, não vou pôr nada, porque é o que eu quero descobrir. E no lugar do T eu vou pôr 25. Toda vez que a gente tem uma fórmula algébrica, a nossa intenção é descobrir o valor da incógnita, né? O valor da letra. Então a gente vai isolar os números. Esse 25 que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade. Quando a gente passa para o outro lado da igualdade, a gente transforma na operação inversa. O inverso da multiplicação é divisão. Então fica 100 dividido por 25. 100 dividido por 25 costuma ser 4. Então 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? Se vocês olharem os exercícios anteriores, vocês vão ver que um avião tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. É um valor aceitável, tá? Pelos exercícios que a gente já viu. Dúvidas, pessoal? Alguém está com dúvida? Alguém quer perguntar? De novo, senhor, não entendi muito. Do começo? Sim. Então vamos lá, pessoal. Primeiro separo os dados, né? A aceleração é o que eu quero descobrir. Qual o valor da aceleração? Então, o A, eu pus uma interrogação porque é o que eu quero descobrir, né? Eu disse que partiu do repouso, então ele estava parado. Se ele estava parado, a velocidade inicial era 0. Então, V0 igual a 0. Depois de estar parado, ele é acelerado e começa a se movimentar a 360 km por hora. Então, a velocidade final é 360 km por hora. E o exercício disse que ele demorou 25 segundos para fazer esse movimento. Então, o tempo, o T, é 25. Aí nós analisamos as fórmulas. Percebemos que o exercício não me deu a informação do espaço. Se ele não me deu a informação do espaço, eu não posso usar nem o sorvetão e nem a equação de Torricelli. Eu vou usar o vovô ateu. Mas antes de eu usar, eu tenho que transformar esse 300 km por hora em metros por segundo. Então eu vou dividir 360 por 3,6. As transformações que a gente viu lá na segunda aula. 360 dividido por 3,6 é 100, né? Então, transformei, posso jogar na fórmula. No lugar do V, eu vou pôr 100, né, na verdade, que é o valor transformado aqui, né? Então, no lugar do V, eu vou pôr 100. V0 é 0, porque ele partiu do repouso, ele estava parado. O A é o que eu quero descobrir e o T é 25. O que eu faço, gente? A minha intenção é descobrir o valor de A. Então, eu tenho que isolar esse valor. Fica 25A igual a 100. Como a minha intenção é isolar o A, esse 25 tem que ir para o outro lado da igualdade. Quando eu passo 25 para o outro lado da igualdade, ele vira a operação inversa. Se ele é uma multiplicação, ele vira uma divisão. 100 dividido por 25 dá 4. Tudo bem, pessoal? Deu para entender?
Então essa parte aqui final é matemática, né, pessoal? Professor, Resolver uma equação algébrica. Pois não. você pode explicar essa última parte aí pra mim de novo, por favor? Do 25 passar para o outro lado? Sim. Porque a sua intenção é descobrir o A, não é? O A ele tem que estar isolado do lado esquerdo. Então esse 25 tem que ir para o outro lado. Toda vez numa equação algébrica, quando a gente isola a incógnita, a operação se inverte. Então se esse 25 é uma multiplicação, 25 vezes A, ele vira uma divisão. Então esse 25 deixa de ser uma multiplicação e passa para o outro lado dividindo. 100 dividido por 25 costuma ser 4. Então a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Toda vez que você tiver um número multiplicando uma letra, uma incógnita, quando a gente passa para o outro lado da igualdade, a operação se inverte. Então, se é uma multiplicação, vira uma divisão. Tudo bem? Isso é mais um assunto de matemática, tá? Isso aí tem a ver com equações algébricas. Vamos fazer mais um, pessoal? O processo é igualzinho. A gente vai separar os dados e resolver o exercício. Olha só, mesma coisinha. Um carro parte do repouso com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e percorre uma distância de 1 quilômetro. Qual é o tempo decorrido até o carro completar este trecho? Então, veja só, pessoal. Ele está dizendo que o carro parte do repouso. Se ele parte do repouso, ele estava parado. Se ele estava parado, ele não tem velocidade inicial e ele não tem espaço inicial. Porque como ele não se movimentou, ele não está com nenhuma velocidade. Como ele não se deslocou, ele não tem distância nenhuma ainda. Então eu posso dizer que o V0 e o S0 são iguais a zero. O exercício me disse que esse carro está acelerado a 5 metros por segundo. Então o A é 5 metros por segundo. A velocidade final é o que eu quero descobrir, não é? Aliás, o tempo final é o que eu quero descobrir, né? T em interrogação. O S0 é igual a zero, porque estava em repouso, e a distância final é 1 quilômetro, tá? E a velocidade eu também não sei, o exercício não me deu. Então, olha só, pessoal. Que fórmula aqui que não tem a velocidade final, né? Pensa aí, qual que eu vou usar? Eu vou usar que não tem velocidade final. O vovô ateu tem a velocidade final, então eu não posso usar. O vomitei 2 vezes a salada tem a velocidade final aqui também no começo da fórmula. Então eu vou usar justamente aquela que tem as informações que eu conheço, que é o sorvetão. Tudo bem? Por quê? Porque eu não tenho a informação da velocidade, então eu não posso usar nem a primeira e nem a última fórmula. O que a gente vai fazer? Vai substituir. Tudo bem, pessoal? Então, primeira coisa, esse 1 quilômetro, ele não está no SI. Eu preciso transformar ele em metro. Para transformar ele em metros, o que eu vou fazer, gente? Multiplicar por 1000, não é? 1 quilômetro vezes 1000 igual a 1000 metros. Depois disso, eu vou jogar na fórmula do sorvetão. Por que na fórmula do sorvetão? Porque é a única fórmula que não tem a informação da velocidade. No lugar do S eu vou pôr 1000, que é o que eu transformei aqui. O S0 é igual a zero, né? O V0 é igual a zero também, porque ele partiu do repouso. O A é 5 metros por segundo ao quadrado, que está no exercício, vou substituir. O T é o que eu quero descobrir. E o sobre 2 aqui. Como essa galera toda aqui é zero, o S0 e o V0T, isso vai sumir da fórmula, né? E a fórmula do sorvetão vai ficando menos assustadora. Porque como o exercício diz que estava em repouso, e o S0 e o V0 são zero, boa parte da fórmula vai sumir. Vai ficar igual a 1000 igual a 5 vezes T ao quadrado sobre 2. A minha intenção, pessoal, é isolar esse T ao quadrado. Então eu vou começar a jogar os números todos para o outro lado da igualdade. Esse 2 aqui que está dividindo 5t quadrado passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Se ele é uma divisão, o inverso da divisão é a multiplicação. Então vai virar 2 vezes 1000. Por quê? Estava dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 2 vezes 1000 costuma ser 2000. A minha intenção é isolar o t quadrado aqui. Então esse 5 que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade.
Quando eu passo para o outro lado da igualdade, eu inverto a operação matemática. O inverso da multiplicação é a divisão. 2.000 dividido por 5 dá 400. E aí falta o que mais? Esse ao quadrado aqui, pessoal. Eu preciso isolar esse ao quadrado também, porque eu quero que só sobre o t. Qual que é o inverso, pessoal, da potência? Qual que é a operação inversa da potência, pessoal? É a raiz, não é? Então eu passo esse ao quadrado para o outro lado, como uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 vezes 20 é 400, não é? Então o tempo é igual a 20 segundos. Tudo bem, pessoal? Esse é um pouco mais difícil. Se não tiver tudo bem, fala que eu volto para a parte que tiver com dificuldade, tá? Posso avançar, pessoal? Vou entender que sim, se ninguém reclamar, tá? Vamos fazer mais um para treinar, tá? Olha só. Mais um, pessoal. Me deu as informações aí, ó. Um motorista de automóvel viaja a velocidade de 72 km por hora. Já percebi que provavelmente eu vou ter que transformar esses 72 km por hora, porque não está no SI, né, pessoal? À distância de 500 metros, ele vê um obstáculo. Determine a aceleração que deve ser aplicada no carro para que este não se choque com um obstáculo. Pessoal, vocês percebem que o carro está sofrendo uma frenagem, ele está diminuindo a velocidade, tá? Se ele está diminuindo a velocidade, pessoal, ele é um movimento acelerado ou retardado? Retardado. Retardado. Retardado, né, pessoal? Se é retardado, o sinal da aceleração vai ser positivo ou negativo? Negativo. Negativo, né, pessoal? Por quê? Existe aceleração negativa? Não. É uma questão de referência. O sinal está dizendo para mim que tipo de movimento é. Então, quando a gente fizer a continha, a gente vai perceber que o sinal vai dar negativo, porque está acontecendo uma diminuição de velocidade. Vamos separar os dados, que é o que a gente faz sempre. O exercício está me perguntando a aceleração, então eu pus uma interrogação, que é o que eu quero descobrir. A velocidade inicial do motorista era 72 km por hora, né? A velocidade final tem que ser zero, por quê? Porque o carro vai parar, né, pessoal? A velocidade vai se tornar zero, ele vai sofrer uma frenagem total antes de bater no obstáculo, né? E 500 metros, por quê? Porque é o tempo que ele demora para chegar nesse obstáculo. É o ΔS, a variação do espaço. Vocês estão percebendo que está faltando alguma informação aqui, pessoal? Que informação que o exercício não deu? Tempo. Se o exercício não me deu tempo, eu não posso utilizar nem o vovô ateu e nem o sorvetão, porque as duas equações têm o tempo. Eu vou usar justamente a equação em que não tem o tempo, que é a equação de Torricelli, que a gente conhece. Diga. Você pode repetir o exercício? Eu não entendi ele. Do começo, meu bem? Eu não entendi como fazer. Não entendi o que ele fala. Então, vamos ler de novo aqui, ó. Ele está perguntando a aceleração. Então, eu pus aqui no A uma interrogação, que é o que eu quero descobrir, né? A velocidade inicial desse automóvel era 72 km por hora. Como ele vai frear até parar, a velocidade final vai ser zero. Porque quando terminar o movimento, ele vai parar. Ele não vai ter velocidade nenhuma. Ou seja, ele está sofrendo um processo não de aceleração, ele está sofrendo um processo de desaceleração, de frear, né? E o exercício diz que ele demorou para frear até ficar com velocidade zero, 500 metros. Então o ΔS, né, a variação do espaço, é 500. Aí eu falei o seguinte, o exercício não deu o tempo. Falta o tempo aqui. Se falta o tempo, eu não posso usar o vovô ateu, porque o vovô ateu tem o tempo aqui na fórmula. Eu não posso usar o sorvetão, porque também tem o tempo na fórmula. Eu vou usar a fórmula que não tem o tempo, que é o vomitei 2 vezes a salada, que é o Torricelli, né? Então nós vamos usar a equação de Torricelli, que é a última. Antes de tudo, pessoal, preciso transformar esse 72 em metros por segundo, porque não está no Sistema Internacional de Unidades. Para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, igual a gente sempre faz e já fez várias vezes, divide por 3,6. 72 dividido por 3,6 dá 20. Então eu vou usar 20 metros por segundo ao quadrado. Substituo na fórmula, pessoal. V quadrado, como ao término do movimento vai estar parado,
esse corpo, porque ele vai ser freado até não ter velocidade nenhuma, até parar, a velocidade final é 0. Por que 3,6? Porque é a forma de transformação de km por hora para metros por segundo divide por 3,6, de metros por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6, tá? É sempre desse jeito. Essa transformação está lá na segunda aula, na aula de velocidade média, de movimento retilíneo uniforme. Lá tem todos os esqueminhas de transformação, tanto de tempo, quanto de metros e quilômetros, quanto de velocidade, de quilômetros por hora para metros por segundo, ou de metros por segundo para quilômetros por hora, tá? Então a gente vai sempre usar o 3,6. Continuando, pessoal. Então, velocidade final é 0, porque ao final do movimento, esse carro vai ter freado completamente. Velocidade inicial é 20 metros por segundo. Então fica 20 ao quadrado, mais 2 vezes A, o A é o que eu quero descobrir, e a distância que ele percorreu é 500, então eu vou colocar aqui 500. Né? Isso cai na prova da termomecânica, tá? Se vocês pegarem os vestibulares da termomecânica, cai também, tá? Vocês também estão sendo preparados para termomecânica, tá? Isso aí, pessoal. Então, vamos continuar? Continuando, pessoal. Então, 0 igual a 20 ao quadrado mais 2A vezes 500. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá 400, né? 2 vezes 500 dá 1.000. Então, fica 1.000 vezes A. O que eu vou fazer? A minha intenção é descobrir o valor de A. Então, eu vou passar esse 400 para o outro lado da igualdade. Se esse 400 está positivo, ele vai para o outro lado com a operação inversa. O inverso da soma, do positivo, é negativo. Então, fica 1.000 vezes A igual a menos 400. Aí a gente faz o quê? Esse 1.000 que está multiplicando A passa dividindo. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, fica menos 400 dividido por 1.000. Eu posso cortar os zeros aqui se eu quiser, né? Aí ficaria menos 4 dividido por 10. Isso é A igual a menos 0,4 metros por segundo. Por que é negativo, pessoal? Porque é um movimento retardado de desaceleração, de frenagem. Se a gente der uma olhada nos exercícios da aula passada, a gente vai ver que faz sentido, que os exercícios de veículos vão dar sempre 0, alguma coisa de aceleração, né? Ou de frenagem. Tudo bem, pessoal? Tem muita coisa que é matemática, mais do que física. Então, vocês precisam saber fazer potência. Vocês precisam lembrar como se resolvem equações, né? Um pouquinho de álgebra. Vamos resolver agora vocês. Chegou o momento do quiz. Quero ver o que vocês aprenderam até agora. E aí, pessoal? Ó, um móvel. O que eu falei para vocês, gente? Que móvel é um objeto em movimento. O móvel não é um armário, não é um guarda-roupa. Tudo bem? O móvel é um objeto em movimento. Então, o móvel parte do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é 0 e o espaço inicial é 0. Em movimento uniformemente variado e após percorrer 12 metros, está animado em uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Qual é a sua aceleração escalar? Pessoal... Senhor, facilita aí pra gente falar a fórmula, senhor. Vocês percebem o que está faltando aqui, pessoal? E que esse exercício não falou? Tempo. Tá faltando tempo. Se ele não deu tempo, que fórmulas que eu não posso usar? Aquelas que tem o tempo, né? Então quem que eu não posso usar? Sorvetão. Voatel e sorvetão. Sobrou quem? O Torricelli, vomitei 2 vezes a salada, não é? Sim. Tá bom? Vamos tentar fazer, pessoal? Vou dar uns 5 minutinhos aí. Vocês podem ir colocando no chat o que vocês acham que é. Mas é para fazer de verdade, gente, na folha de papel. Não coloca na inteligência artificial, tá? Vamos treinar. Tem gente que tá falando que é A, tem gente que tá falando que é C. Eu queria que mais gente tentasse. Tem gente que tá falando que é A. Senhor, não tô entendendo muito, senhor. Porque ali no AT eu não entendi muito. No AT. Então, você não tem o tempo, né, querido? Então, você não vai poder usar nem a primeira nem a segunda. Você vai usar o vomitei 2 vezes a salada, né? Sim, sim. Só que a fórmula minha tá dando 6 igual a 0 mais A vezes
esses T, só que eu não descobri. Então pensa assim, esse V0 vai sumir, não vai sumir? Sim. Vai ficar V ao quadrado mais 2A ΔS. O V é 6, vai ficar 6 ao quadrado igual a 2 vezes A vezes 12, tá bom? Vai ficar 6 ao quadrado? Por que 6 ao quadrado, senhor? Porque a velocidade é 6, né? Animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo, né? A velocidade final é 6. O V0 é 0, porque ele partiu do repouso. Se ele estava em repouso, ele não tinha velocidade nenhuma no começo do movimento. Estava parado. Muita gente falando A. Geralmente, quando vocês falam, vocês acertam, que são os alunos bem espertos. Então vamos lá, pessoal. Vou resolver com vocês, tudo bem? Olha só. Chegamos à conclusão que a gente vai usar a fórmula de Torricelli. Eu vomitei 2 vezes a salada, né? Porque eu não tenho a informação do tempo. Então é a fórmula que restou para eu usar. Vamos substituir os valores. O V, que é a velocidade final, é 6. Então fica 6 ao quadrado. O V0 é 0, porque a velocidade inicial, já que o corpo estava parado, é 0. Ele não tinha velocidade nenhuma, né, pessoal? 2 vezes A, o A é o que eu quero descobrir. E o ΔS, que é a variação do espaço, é 12. Vou fazer as contas, pessoal. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, né? 6 vezes 6 costuma ser 36. E aqui, 2 vezes 12 é 24. Então fica 24A igual a 36. A minha intenção é descobrir o valor de A. Então eu tenho que colocar todos os números do lado direito da igualdade. Então esse 24 aqui, que é uma multiplicação, passa com a operação inversa da multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então fica A igual a 36 dividido por 24. Isso daí dá aproximadamente 1,5, que é a alternativa A. Como vários aí acertaram, parabéns para quem fez, entendeu, tá? Quem está com dificuldade vai chegar lá também, não fica nervoso não, tá? Vou resolver mais um, tá, pessoal? Vamos fazer mais um quiz aí, ó. Um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente. Aciona os freios e para em 4 segundos. A aceleração média imprimida ao trem pelos freios foi em módulo igual a... Em módulo, pessoal, é sem sinal, tá? Pessoal, que tipo de movimento é esse aqui? Acelerado ou retardado? Hein? Retardado. Retardado, né? Tá freando, né, pessoal? Então, o sinal vai ser negativo da resposta final. O exercício me deu velocidade, o exercício me deu tempo. O exercício não me deu qual informação, pessoal? Espaço. Se ele não me deu espaço, eu não vou poder usar nenhuma fórmula que tem o S, né? Então eu vou tirar o sorvetão e vou tirar o vomitei 2 vezes a salada, Torricelli. Então eu não posso usar nenhuma das duas últimas. Eu vou usar qual, pessoal? Vovô ateu, né? Vamos tentar fazer, pessoal? Vamos tentar fazer aí. Como a gente está quase terminando o tempo da aula, eu vou fazer com vocês para dar uma adiantada, tá? Olha só, separando os dados, né, pessoal? A aceleração é o que eu quero descobrir. Esse 72 é a velocidade inicial, né? Como ao final do processo de frear vai ser 0 a velocidade dele, a velocidade final é 0, né, pessoal? Que quando ele terminar a frenagem, o carro vai estar parado. E ele demorou 4 segundos para frear, então o tempo é 4. Eu preciso transformar esse 72 em metros por segundo, porque quilômetros por hora não está no SI, né, pessoal? Então, 71 dividido por 3,6 é 20. Onde vocês podem ter errado? Talvez vocês usaram 72, né? Então, eu tenho que transformar esse 72 em metros por segundo, que vai dar 20. Substituo na fórmula. V é 0, porque ao final do processo aí de frear, ele vai estar parado com velocidade 0. Velocidade inicial é 20, que era a velocidade que ele tinha antes de começar a frear. Essa aqui que eu transformei, né? Mais o A, que é o que eu quero descobrir, e o tempo é igual a 4, então eu vou substituir. Esse 20 que está aqui deste lado, eu passo para o outro lado com a operação inversa. Se o 20 é positivo, o inverso de positivo é negativo. Então vai ficar menos 20. 4 vezes A igual a menos 20, né? Esse 4 que está multiplicando A tem que ser isolado. Se ele é uma multiplicação, ele passa como operação inversa da multiplicação.
O inverso da multiplicação é a divisão. Então fica menos 20 dividido por 4. Menos 20 dividido por 4 é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Professor, por que o menos? Porque o carro está freando, ou melhor, o trem está freando. Se ele está sofrendo um processo de frenagem, está sofrendo uma desaceleração, é um movimento retardado, o sinal vai indicar que é uma desaceleração, tá? Então, 5 metros por segundo ao quadrado, alternativa C. Eu acho que o que pode acontecer, pessoal, que talvez aconteceu para vocês colocarem a letra A, é vocês não terem transformado, né, o 72 em metros por segundo, porque aí vai dar um resultado diferente, tá? Tudo bem, pessoal, acho que atingimos já o nosso horário. Alguém quer fazer uma observação, perguntas? Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Pessoal, podem também falar na próxima aula, trazer alguma dúvida, tá? Prática, pessoal. Quanto mais vocês pegarem exercício para resolver, mais vai ficar natural.